Meus irmãos, se nós formos observar a história das religiões, desde a história mais remota que nós podemos conhecer, talvez os antigos povos da Mesopotâmia, se nós olharmos a história das religiões mais afastadas, nas tribos, nas aldeias indígenas mais intocadas, o que nós vamos perceber, o que é comum a todas as religiões. De fato, em primeiro lugar, o que nós observaremos é que o ser humano é um ser religioso. Nós observaremos que em todas as civilizações da história, existe uma busca por Deus. Existe uma busca pela divindade. A religião é parte constituinte de todo ser humano, em todos os ambientes e tempos históricos. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação é que todas as religiões carregam em si uma pergunta fundamental, uma busca fundamental. Como que o ser humano pode se aproximar de Deus? Como que o homem imperfeito, atormentado pela sua consciência, o homem que tem dentro de si, homem e mulher, ser humano, que tem dentro de si a consciência a respeito do bem e do mal, a respeito do certo e o errado, uma consciência que o acusa, que o aflige, que diz para ele: você é mau, você é pecador. E por causa disso, toda religião, em todo o tempo histórico, em todo o espaço, em todo o ambiente, carrega dentro de si essa pergunta fundamental: como o ser humano malvado, pecador, pode se aproximar de Deus? Os diferentes tipos de religiões que nós observamos vão trazer diferentes respostas. E essas diferentes respostas também vão nos trazer diferentes tipos de deuses, de divindades. O ser humano pode se aproximar de Deus por meio de sacrifícios. O ser humano pode se aproximar de Deus por meio de rituais religiosos. O ser humano pode se aproximar de Deus por meio de realizar boas obras. Nós estamos vivendo um período peculiar, de poucas décadas para trás, em que as religiões, a moda religiosa do nosso tempo, parece que ela não se preocupa tanto com essa questão fundamental: como eu vou me aproximar de Deus? Parece que nós vivemos um tempo em que o que é importante são experiências místicas, experiências sensoriais, conectar-se com a divindade, o que quer que seja por meio de meditações, incensos, orações, ou até uso de entorpecentes, experiências sensoriais e místicas. Mas a verdade é que todas as religiões, e essa é a causa, é a partir daí que as religiões se fundamentam, estão preocupadas com essa questão ela é basilar, ela é fundamental: como o ser humano pode se aproximar de Deus. E aí existe a singularidade do Evangelho. A singularidade do Evangelho que diz que o homem não pode fazer nada para se aproximar de Deus, e Deus fez tudo para que o homem se aproximasse dele. Nós que carregamos a tradição protestante, essa foi a grande doutrina que se tornou um grande explosivo em todo o mundo: a doutrina da justificação pela fé. Não existe nada que eu possa fazer para me aproximar de Deus, mas Jesus fez tudo na cruz.
A Igreja Católica, enquanto atormentava os seus fiéis com uma série de sacramentos, uma série de obras, começando pelo batismo e por aí vai, sacramento atrás de sacramento, boa obra atrás de boa obra, e o ser humano vivia atormentado na sua consciência. Será que eu já cheguei lá? Será que eu já alcancei esse patamar, onde eu posso estar em paz com Deus, me aproximar de Deus? E aí particularmente veio Martinho Lutero dizendo, não é através de obras, mas é a justiça de Cristo que é apropriada pelo pecador por meio da fé. Jesus Cristo, o único homem perfeito que passou por essa terra, Deus encarnado, Deus feito homem por amor a nós, viveu a vida que nós jamais poderíamos viver diante de Deus. Sofreu o castigo que nós merecemos, entregue como castigo diante da presença de Deus. E quando nós simplesmente cremos, confiamos, depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós nos revestimos da justiça de Cristo. De modo que, ainda que eu seja pecador, como de fato eu sou, como de fato você é, se você está em Cristo, Deus Pai olha para a sua vida dos céus e Ele está satisfeito com você. Porque Ele olha para a sua vida e Ele não enxerga os seus pecados. Como posição diante dEle, como filho diante dEle, diante do julgamento dEle, Deus olha para você e enxerga a justiça do seu Filho sobre você. Você está justificado. Você está declarado justo diante da presença de Deus. Se você confiou, se você tem confiado, se a sua fé está em Cristo. Mas, meus irmãos, eu queria trazer para vocês um problema. Um problema que eu já observei muitas vezes, talvez você também, na minha história, na minha tradição evangélica. Eu venho de uma tradição, eu venho de uma herança, de uma igreja em que gostava de realizar as chamadas campanhas evangelísticas. E nas campanhas evangelísticas, mensagens evangelísticas eram pregadas, e certamente sempre vinha o apelo. E você que quer confiar em Jesus neste dia, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão, venha à frente, eu quero orar por você. E muitas vezes vinham aquelas pessoas à frente, orava-se por aquelas pessoas, e naquele momento o pastor declarava sobre aquelas pessoas: a partir de agora vocês estão justificados, a partir de agora vocês estão seguros nas mãos de Deus, a partir de agora nada vai te separar do amor de Deus. E eu me pergunto, será? Será que isso é verdade? Como que eu posso saber qual é o tipo de fé que existe naquele coração? Como eu posso declarar isso sobre a vida de uma pessoa? Pior, eu já ouvi dizer a respeito de igrejas em que os pastores dizem: você que aceita o Senhor Jesus, vem aqui à frente, nós vamos te batizar agora. E naquele momento, a pessoa é declarada justa, a pessoa vai às águas do batismo e talvez a pessoa não tenha confiado no Senhor Jesus verdadeiramente. Talvez ela não tenha entendido a mensagem do Evangelho corretamente. Isso é um perigo. Isso marca a mente, a cabeça, o coração daquela pessoa com confusões, que ela certamente vai carregar por muito tempo. Vai ser difícil tirar esse tipo de convencimento, que pode ser um convencimento carnal, um convencimento vazio na vida dessa pessoa. Quantas pessoas nós conhecemos que se aproximaram do Evangelho? Pessoas que às vezes foram ao batismo, mas que depois se distanciaram, chegando a apostatar da fé, a negar o Evangelho e negar o Evangelho de maneira terrível. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nesta manhã, é que esse tipo de comportamento, essa apostasia,
ela vai se revelar com o tempo. Mas ela já está semeada desde o início em uma fé que não é a fé justificadora. Não é a fé verdadeira. Não é a fé no verdadeiro evangelho. E nessa manhã, diante da palavra de Deus, o que eu quero afirmar para cada um de nós é que todos nós precisamos ter este tipo de cuidado com o nosso próprio coração, com a nossa própria fé. Porque é possível, e a palavra de Deus nos alerta, que estejamos carregando uma fé vazia, uma fé morta, como diz o livro de Tiago, ostentando uma confiança, uma profissão de fé que se mostra vã, vazia, passageira, espúria. Então que nessa manhã o Senhor Jesus esclareça em nossos corações o que é a fé justificadora. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia no livro, na carta aos Gálatas. O que o apóstolo Paulo está preocupado na carta aos Gálatas é justamente fazer o povo retornar para a fé verdadeira. Esses irmãos estão correndo um grande risco de apostasia. A ponto do apóstolo Paulo dizer para eles: Gálatas, eu sofro novamente as dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado nos seus corações. Eu pensei que eu já tivesse gerado vocês no Senhor por meio do meu evangelho, mas eu percebo que agora eu estou sofrendo novamente as dores de parto por vocês. Eu percebo que a fé de vocês pode não ser a fé verdadeira. E eu tenho dores de parto novamente por vocês, até que Cristo seja verdadeiramente gerado no seu coração. Se você olhar, por exemplo, a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6... admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Olha que palavra dura, olha que palavra pesada do apóstolo Paulo, olha o perigo que essa igreja está correndo. Se você observar, por exemplo, o capítulo 5 de Gálatas, versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Você percebe o peso dessas palavras? De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha o tamanho da seriedade do perigo. Vocês que abraçam então outro evangelho, negam o evangelho da graça, estão abraçando um evangelho falso, o evangelho da lei. Cristo não vai servir de nada. Caíram da graça. Apostataram da fé. O que eu quero afirmar, diante da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, é que nós precisamos questionar, julgar a nossa própria fé. Qual é a fé justificadora? Nós vamos ler Gálatas 2, do versículo 11 até o versículo 21, pensando a respeito das marcas de uma fé não justificadora, de uma fé falsa, uma fé morta, e que essas marcas não estejam em nós, e que se estiverem em nós, que o Senhor nessa manhã nos purifique, nos santifique, nos leve a crescer na maturidade dEle. Gálatas 2, versículo 11 a 21. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão.
Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que eu sou o transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Nesse trecho dessa carta do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo está buscando defender o que é a fé verdadeira, a fé que justifica. E ele está narrando esse acontecimento. E grande parte desse texto aqui é Paulo narrando qual foram as suas palavras repreendendo o apóstolo Pedro para ensinar a igreja dos Gálatas, para nos ensinar a fugir da fé não justificadora. Quais são as marcas de uma fé que não justifica? Você pode estar correndo esse perigo. Essa fé pode estar no seu coração. Quais são as marcas? Em primeiro lugar, a hipocrisia. A hipocrisia é a primeira marca de uma fé que não justifica. Hipocrisia. Fingimento. Fingir algo que não é. E quando se trata aqui, nós vemos através do exemplo de Pedro, o que está claro aqui é alguém que se dá ao luxo, é alguém que chega ao ponto de fingir em algum pedacinho da sua vida que não é cristão. Ou é alguém, num pedacinho pequeno da sua vida, negar o Evangelho, esconder o Evangelho. Hipocrisia é isso, é colocar máscara, é esconder, é fingir. E aí eu coloco uma máscara camuflando, escondendo, fingindo um pedacinho, uma partezinha do Evangelho, que não vai ter tanto problema assim. Paulo está falando, quando Pedro veio a Antioquia, se você ler todo o contexto de Gálatas, no capítulo 1, Paulo ele fala desde a sua conversão ao Evangelho. E ele diz como foi o processo da sua conversão. E ele diz que ele recebeu o chamado apostólico, ele recebeu o Evangelho do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus revelou o Evangelho a ele. De maneira que ele passou a pregar o Evangelho, ele não se preocupou com a aprovação de homens. Ele não se preocupou com a admiração de homens. Paulo falou, eu fiquei 14 anos pregando o Evangelho e eu nem subi a Jerusalém. Mas 14 anos depois, durante o meu ministério, eu tive que subir a Jerusalém. Ele já tinha feito as viagens missionárias, ele já tinha plantado ali a igreja em Antioquia, da qual ele era um dos líderes, justamente com Barnabé, eram pastores daquela igreja em Antioquia. Mas 14 anos, ele sobe para Jerusalém. Existe ali uma questão, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, ali vai mostrar qual é a questão. Mas ele vai dizer que quando ele subiu para Jerusalém, o versículo 9, 10, não vamos ler agora, você pode ler depois, diz o seguinte: os líderes de Jerusalém, Pedro, Tiago, João, eram as colunas de Jerusalém, os líderes de Jerusalém. E eles não me repreenderam em nada. Eles não me exortaram em nada. Eles me deram a destra da comunhão. Me abençoaram para eu continuar seguindo o meu ministério. Eu não encontrei neles nenhum motivo de repreensão.
Mas quando Pedro veio para Antioquia, eu encontrei nele motivo de repreensão. É isso que ele está falando. Possivelmente Paulo vai para Jerusalém, ele narra o seu ministério, ele compartilha do seu ministério. Certamente os apóstolos, os líderes da igreja de Jerusalém se alegram muito com Paulo. Existe uma igreja vigorosa em Antioquia. O evangelho está frutificando em Antioquia. Que bênção, Paulo. A gente quer participar um pouco disso aí. A gente quer conhecer um pouco a realidade de Antioquia. E a igreja de Jerusalém manda uma comissão. Para quê? Para averiguar, para ter comunhão, para dizer, olha, estamos todos na mesma família, seguimos a mesma fé, queremos aproximar, estreitar esse vínculo. E manda uma comissão, pelo que nós vemos aqui, de líderes, pessoas de nome na igreja. Mas Pedro, ele decidiu ir primeiro. Pedro decidiu ir na frente. Pedro chega na frente, não sei porquê. Paulo não narra os detalhes aqui. Mas Pedro vai à igreja de Antioquia. E Paulo diz, olha, eu o enfrentei face a face. Eu o resisti. Eu disse, Pedro, aqui não. Esse é o peso do que Paulo está falando. Pedro, nessa igreja aqui, não. Esse tipo de influência, esse tipo de evangelho, aqui, não. Apóstolo Pedro. Por quê? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro vai à frente, está ali com a igreja, e aqui diz que antes de chegarem o restante dos líderes, Tiago, grande líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta ali dos Tiagos, de Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, certo? Filho de Maria, enfim, grande líder de Jerusalém. Mas antes de Tiago chegar, e todos os restantes dos líderes, Pedro comia com os gentios. A gente pode imaginar Pedro comendo uma carninha de porco, como um judeu, tendo comunhão, estreitando laços, aquela alegria cristã. Mas quando, porém, eles chegaram, afastou-se dele, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E quando Pedro toma essa atitude, versículo 13 diz, os demais judeus, talvez judeus da própria igreja de Antioquia, vendo o que estava acontecendo, influenciados pelo comportamento de Pedro, também começaram a se afastar, começaram essa hipocrisia, essa dissimulação. E aí Paulo diz, de modo que até Barnabé se deixou levar. Até Barnabé se deixou levar. Barnabé era pastor da igreja. Você imagina isso? O pastor da igreja. Aquele que os pastoreia, aquele que os dirige, aquele que os ama. Aí chega uma igreja visitante. Ele começa com um comportamento meio estranho, meio hipócrita, meio dissimulado. Deixa vocês para lá, porque a igreja de Jerusalém são os tops. São a nata. E aí aconteceu toda uma dissimulação. E aí Paulo diz, quando eu vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos, você é judeu. E você vive como gentil. Você estava até agora aqui, Pedro. Que hipocrisia é essa? Agora você está querendo colocar esse fardo pesado nos gentios? Está querendo obrigá-los a seguir a lei? Que conversa é essa, Pedro? Hipocrisia. Paulo tira a máscara. Não é conforme o evangelho. Mas essa é a raiz da hipocrisia. Quando nós passamos a valorizar mais a aprovação dos homens, o benefício dos homens, aquilo que os homens podem nos dar. Pedro queria manter o seu status. Eu sou líder de Jerusalém.
É desse grupo aqui diferenciado que eu participo. De maneira que Tiago, Barnabé, todo mundo começou a se envolver nessa hipocrisia. Começaram a valorizar a distinção que vem dos homens, não a distinção que vem de Deus, a separação que vem de Deus. Esse é meu filho, alcançado pela graça. Esse não é. Existe uma distinção, mas é uma distinção que não vem dos homens. Quando nós começamos a valorizar mais a aprovação, a segurança, o benefício dos homens, é aí que nós corremos o risco de esconder só um pouquinho do Evangelho. É só um pouquinho, não é muito. Eu não estou negando o Evangelho declaradamente. Pedro não está dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, encarnado da Virgem Maria, profetizado no Antigo Testamento, morto, ressurreto ao terceiro dia. Pedro não negou nada disso. É só um pouquinho. Assim é conosco. Desde a adolescência. Aliás, eu vou dizer aqui, para os adolescentes, para os pais, é assim, e sempre é assim, que um adolescente se desvia. Sempre é assim que um adolescente se desvia. Sempre. Quando ele começa a valorizar a aprovação, os benefícios, a popularidade, as recompensas do mundo, da galera. É um pouquinho. O adolescente que cresceu na igreja, ele participava do Celebra Kids, ele ia no Festival da Garotada, ele foi nos acampamentos, ele conhece. Esse adolescente, ele conhece o temor do Senhor. Ele não tem coragem de ir às últimas consequências. Ele só quer vender uma imagem que se torne mais aceitável. Ele só quer colocar umas trends no TikTok, dançando aquele funk proibido, aquele funk ostentação. Ele não tem coragem, ele não gosta, ele não quer a bebida, as drogas, a promiscuidade. Ele só quer vender essa imagem. Ele só quer ser aceito pelo grupo seleto. É sempre assim. Mas a conta chega. A conta chega. O rolezinho chega. O churrasquinho, em que vai ser colocado diante dele. E quando chega nesse momento, dificilmente ele tem coragem de dizer não e correr. Ele joga suas pérolas aos porcos. Ele vai para o desvio. Ele descobre um novo mundo. É assim. É a hipocrisia. Eu só vou esconder um pouquinho do Evangelho. É assim com cada um de nós. Se eu esconder um pouquinho do Evangelho, se eu só der umas risadinhas dessas piadas imorais no meu contexto, na faculdade, no ambiente de trabalho, eu vou abrir algumas portas, eu vou alcançar alguns benefícios. Eu vou. É um pouquinho do Evangelho. Se eu for 90% honesto, não precisa ser 100%, eu escondo só um pouquinho, porque existem benefícios. Existe segurança que eu almejo alcançar. Poxa vida, esse grande amor que eu estou vislumbrando, eu sei que não é totalmente, olha como é que vem o discurso, não é totalmente conforme a vontade de Deus, mas é um bom rapaz, sempre é um bom rapaz, não é? Não é? Sempre é uma boa moça, sempre é. Se eu negociar só um pouquinho do Evangelho, ela vai na igreja de vez em quando, o pai dela é crente, ela, entendeu? Dá para negociar um pouquinho. Sempre é uma boa moça, sempre é um bom rapaz. Porque se eu for totalmente conforme o Evangelho, eu vou perder o benefício. Eu vou perder o prêmio. E eu quero tanto esse prêmio. E a conta chega. E eu vou negociar. Você vai negociar. Você vai negociar a sua pureza sexual. É só um pouquinho. É só um pouquinho. É
só mais um pouquinho. Não, é só um pouquinho. Onde eu fui parar? Será que eu sou salvo? Será que aquela experiência que eu tive com o Senhor foi real ou foi por ilusão? Onde eu vim parar? É só um pouquinho. É uma hipocrisia que Paulo fala, Pedro, aqui não. Aqui eu não vou permitir, Pedro. Não está conforme o Evangelho. Toda uma igreja ali, se não fosse a atuação de Paulo, poderia ter se envolvido nesse caminho de contaminar a pureza do Evangelho. Quando nós nos entregamos à hipocrisia, não nega completamente o Evangelho. Você só quer vender um status, não é isso, adolescente? Não é isso que você quer? Você não gosta dos likes? Você gosta, infla seu ego, você gosta. É só um pouquinho. Você não está se desviando. Entendeu? É uma promoção na empresa. Poxa, se eu me calar, se eu sonegar um pouquinho, se eu der um jeitinho, é só um pouquinho. É só um pouquinho. Hipocrisia. Esconder um pedacinho do Evangelho quando eu valorizo mais os benefícios dos homens do que os benefícios e os favores de Deus. Cuidado. A apostasia começa, ela tem as suas sementes lá. Ela vai se revelar um dia, mas ela começa lá. A fé verdadeira luta pela sinceridade, pela pureza, luta contra a hipocrisia. A segunda marca de uma fé que não justifica é o retrocesso. É quando eu volto a amar, a desejar, a praticar aquilo que eu tinha abandonado. Aquilo que no Senhor eu havia entendido que ficou crucificado com Cristo. Aquilo que ficou para trás. Mas o tempo passa. E quando o tempo passa, eu volto a ter uma saudade, um desejo, um apego, um apreço. E mais uma vez, eu não vou me entregar completamente, é só um pouquinho. É só um pouquinho. O apóstolo Pedro aqui era só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí nós vemos a continuidade dessa repreensão do apóstolo Paulo. E tudo que Paulo está fazendo, repreendendo esse comportamento de Pedro, perceba que é justamente o quê? O relembrando daquilo que ele sabia. A justificação pela fé, Pedro. Lembre-se da justificação pela fé. Nós sabemos, nós somos judeus segundo a carne, judeus de nascimento, nós não somos os gentios pecadores, mas nós sabemos, você sabe disso, Pedro. Ninguém vai ser justificado diante de Deus, declarado justo diante do tribunal de Deus, por meio de praticar a lei. E é por isso que nós, Pedro, nós cremos e continuamos crendo em Jesus para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque por meio da prática da lei, ninguém será justificado. Porém, Pedro, versículo 17. Se procurando ser justificados em Cristo, nós descobrimos, acaba sendo revelado em nós, esse tipo de fé. Nós descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Então Cristo é ministro, é servo do pecado? De modo nenhum. Eu mesmo provo que eu sou transgressor. Eu voltei a edificar aquilo que eu já tinha destruído. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não é ministro desse pecado. Você retrocedeu. Pedro, você sabe, Pedro, nós somos libertos do jugo da lei. Isso ficou para trás. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei. O Senhor Jesus pagou o preço na cruz. Nós confiamos nele, Pedro. Você quer retroceder? Você quer voltar para trás? Esse é o significado da apostasia aqui, no versículo 18. Você quer edificar aquilo que já foi destruído por meio da graça.
Quando você confiou no Senhor Jesus, como que você quer voltar atrás, Pedro? Não dá. E Paulo está relembrando, tudo tem a ver com o quê? Com a justificação por meio da fé em Cristo. Eu confio no Senhor Jesus. E naquele momento eu sou declarado justo. Eu era um mendigo, mas agora eu me revisto da justiça de Cristo. Eu me aproprio da justiça de Cristo. Isso acontece em um momento. Isso pode acontecer agora na sua vida. Se você se entregar ao Senhor Jesus e confiar no Evangelho. É em um momento. É de uma vez por todas. Seguro nas mãos de Deus. Nada vai te separar deste amor. Salvo de uma vez por todas. Salvo por toda a eternidade. É um momento. Mas o que Paulo está falando aqui é um momento que permanece. É um momento que traz impactos permanentes. É um momento permanentemente impactante. É um momento em que o poder de Deus nos toma, de maneira que Ele não permite que nós voltemos para trás. A justificação, meus irmãos, ser declarado justo diante de Deus, para tornar isso mais claro, é o desejo de quem foi ferido pela palavra de Deus. Aquilo que Paulo diz, foi ferido pela lei, eu morri por meio da lei, a lei me feriu, a lei, ela aguçou a minha consciência, ela feriu o meu coração. Mais uma vez, foi isso que aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era atormentado pela lei de Deus. Atormentado. E diz a história que ele se confessava para o padre inúmeras vezes ao dia. Ele não conseguia dormir, ele era magro, ele era melancólico, ele era depressivo. Ele lia em Romanos que a justiça de Deus vem por meio do Evangelho. E ele falava, mas eu não quero então o Evangelho. Eu não quero a justiça de Deus, porque se a justiça de Deus vier, eu estou perdido. Eu vou ser estraçalhado, eu vou viver a minha vida no inferno. Esse era o coração de Lutero. Até que um dia, ele compreendeu a justiça de Deus que vem por meio do Evangelho, revelada de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Eu sou revestido com a justiça de Cristo, não por meio das obras, mas Cristo me dá gratuitamente toda a sua justiça. Eu tenho paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali existe liberdade, e ali existe paz, ali existe reconciliação. Esse é o desejo de quem foi tocado pela eternidade, de quem foi ferido pela lei de Deus, de quem é colocado diante de Deus, diante do seu julgamento eterno, e vai falar, o que será de mim? Porém, o grande perigo é, uma vez seguros neste amor, nessa justiça, voltamos a ter saudade da antiga vida. Eu estou seguro, eu sou salvo. Está tudo bem comigo. Nada vai me separar desse amor. E aí eu vou retrocedendo. Eu novamente amo meus antigos caminhos, a minha antiga vida, a minha antiga conduta, eu me entrego aos meus antigos desejos, eu não faço morrer o velho homem pelo poder do Espírito Santo, e eu vou sustentando cada vez mais uma profissão de fé vazia, sem impacto. Eu torno a reconstruir aquilo que já foi destruído. Qualquer pecado, qualquer carnalidade deliberada, eu escolhi o pecado. Eu sei que é pecado, mas eu vou permanecer no pecado. E não vai ter problema nenhum, porque Deus é amor. Qualquer passo deliberado em relação à carnalidade, ao pecado, à rebeldia, é um indício de uma fé morta, de uma fé não justificadora. Eu não disse que é uma prova, eu disse que é um indício.
Existe um mistério na palavra de Deus em relação a isso. Existem aqueles que são desviados. Esse é um mistério. Tiago 5, versículo 19 e 20 fala: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, sabei que aquele que converteu o pecador do seu mau caminho, salvará uma alma da morte e perdoará uma multidão de pecados. Aquele que foi desviado, aquele que é filho de Deus, o Senhor Deus, como um pai presente, vai disciplinar o seu filho e ele vai retornar. E o Senhor Deus, se for necessário, vai até as últimas consequências, até mesmo a morte, para trazer o seu filho de volta. Mas, o que eu quero dizer é que se algum de nós deliberadamente escolhemos a carnalidade, o pecado, sabendo que é pecado, nos colocamos numa posição de rebeldia diante de Deus, nós não podemos mais ostentar diante de Deus uma fé genuína. Nós nos colocamos em perigo. Eterno perigo. Grave perigo. Retrocedemos. Não existe segurança no retrocesso. Meus irmãos, se o apóstolo Pedro recebeu esse nível de repreensão, quem sou eu e você para não escutarmos? Cuidado com o retrocesso. E por último, a presunção, o orgulho, o conceito elevado a respeito de si mesmo, achar-se muito bom, é incompatível com a fé justificadora. É incompatível com a fé verdadeira. Pelo contrário, a fé verdadeira é aquela que esmaga o nosso orgulho, é aquela que nos humilha. Essa é a fé verdadeira, é aquela que me coloca prostrado com a face no pó, reconhecendo que eu não sou nada diante de Deus. Essa é a fé verdadeira. E é isso que Paulo está falando para Pedro. Olha o ministério de condenação da lei. Por meio da lei eu morri. Mas eu morri, então, para a lei, para o orgulho dos meus méritos, para a minha autossuficiência. Eu morri para a minha capacidade. Eu morri para a minha carne. E agora eu vivo para Deus. Eu vivo verdadeiramente para Deus. Até aquilo que eu faço de bom, não sou eu não me apoio nos meus méritos. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu agora vivo no corpo, na carne, na verdade não é no meu poder, não é na minha força, não é no meu orgulho, não é na minha autossuficiência. Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Você quer, Pedro, viver pela lei, pelo orgulho? Você quer se achar o diferenciado? Você quer realmente esse tipo de aprovação? Você quer esse tipo de motivação? Porque eu não quero. Porque eu já estou crucificado com Cristo. Eu já caí desse cavalo, Pedro. Eu não busco isso para mim novamente. Por quê? Porque viver de maneira presunçosa, orgulhosa, é um desprezo pelo Evangelho. Pedro, eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça vem pela lei, se ela viesse por meio da lei, então Cristo teria morrido inutilmente. E eu não vou desprezar Cristo, eu não vou desprezar a cruz de Cristo, eu não vou esvaziar a cruz de Cristo. Quantos de nós, e nós precisamos sondar, eu e você, o nosso coração? Veja se isso não é verdade. As pessoas que se distanciam da igreja, e consequentemente, porque uma coisa está intimamente conectada à outra, se distanciam do Evangelho, não tem sempre um conceito elevado de si mesmo? A minha autojustiça foi ferida. As minhas prerrogativas não são atendidas. O meu valor não é reconhecido. E todo tipo de argumentação. Autopiedade ou murmuração. Orgulho. Existe uma raiz de orgulho.
existe um coração que não se esvaziou. Ou possivelmente não estamos distantes, estamos aqui, mas estamos com o nosso criticismo muito elevado, julgando uns aos outros, desprezando uns aos outros, achando-nos melhores do que os outros. Cuidado, não é a fé do Evangelho. Essa é a fé que traz divisão, que Pedro, ali num momento de insensatez, estava semeando na igreja. E Paulo fala, isso não tem a ver com o Evangelho. Essa fé divisora, essa fé que distingue, essa fé que julga, essa fé que se coloca como superior. Todos nós fomos humilhados, quebrados, humilhados, desprezados aos nossos próprios olhos por meio do conhecimento de Cristo. A cruz faz isso conosco. Não venha querer edificar isso novamente. Você é tão inferior quanto o menor dos irmãos que existe aqui, e eu também, se é que podemos dizer isso. Ou não somos? Ou temos valor em nós mesmos? Ou temos prerrogativas e autojustiça e glória em nós mesmos? Não temos. Não temos. E isso vai produzir divisão, isso vai produzir afastamento. Isso não é conforme o Evangelho. De fato não é. Presunção, orgulho, de maneira que nós precisamos sondar o nosso coração com muito critério, para saber se estamos permanecendo na fé, ou se nós estamos dependendo dos nossos méritos, das nossas virtudes, e apoiados nisso. Marcas de uma fé que não justifica. Orgulhoso, presunçoso, cheio de si mesmo, vazio da cruz, carente da graça. Cuidado. A fé justificadora é aquela que permanece no Evangelho verdadeiro. Cuidado com a hipocrisia, que lentamente nos afasta. Cuidado. Cuidado com os pequenos retrocessos. O orgulho, que também nos distingue, que também nos separa, que também nos afasta. O fim será demonstrado. Cuidado. Antes disso, passos são dados. Mas o fim será revelado. Porque a fé justificadora é aquela que permanece. Está segura de uma vez por todas, segura para sempre, enraizada, fundamentada no Evangelho. Vamos orar.